Paz, Senhor, galera, tudo bom? Aqui, meu nome é Eduardo e eu vou trazer uma palavra de Deus para vocês. Deus falou comigo esses tempos e eu quero compartilhar com vocês nesse formato de áudio-vídeo. A palavra começa lá em Ezequiel, capítulo 47, verso 2. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que dá para o oriente, e corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, as águas, a água que me davam nos tornozelos. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000 côvados, mas agora era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Ele me perguntou: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Ao chegar lá, vi na margem do rio que havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Ele me disse: Estas águas saem pelo rio oriental e descem a Araba, onde entram no mar. Quando entram no mar, as águas se tornam saudáveis. Enxames de criaturas viventes viverão onde quer que o rio passar. Haverá grande número de peixes, porque as águas lá chegaram e tornaram saudáveis a água salgada. De modo que, onde quer que o rio passar, tudo viverá. Os pescadores entraram junto dele, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu, o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Verso 11. Contudo, os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, pelo sal, serão deixados para o sal. Junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá, não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Então, senhor, então, galera, através dessa mensagem que eu li, Deus falou comigo. Eu estava orando e na noite que eu estava orando, Deus clareou a minha mente e disse Ezequiel 47. E eu achando que era mais um de meus pensamentos aleatórios, eu falei, vou ler, né? Li a Bíblia agora de noite. E antes de dormir eu li, depois que eu tinha terminado de orar. E quando eu li, a primeira coisa que me veio na mente é intimidade. Toda pregação que eu vejo sobre essa passagem se refere à intimidade com Deus, à profundidade com Deus. E logo assim que eu li, eu percebi intimidade. Deus estava falando comigo que ele queria mais intimidade. Eu estava num tempo bem um pouco afastado assim da leitura, da oração, não estava tão focado nisso. E Deus disse intimidade. Ele falou comigo, intimidade. E tem uma coisa que nós precisamos saber é que a intimidade com Deus não depende de Deus. Não depende da gente estar todos os dias na igreja, não depende da gente estar todo culto presente, mas sim de buscar a Ele, de ler a Sua palavra, de orar. E frequentar uma igreja é praticamente frequentar um lugar social, onde vai um grupo de pessoas para confraternizar. É basicamente isso. Mas Deus, ele quer intimidade. E não existe intimidade com Deus sem estar lendo a Bíblia. Não existe intimidade com Deus sem buscar verdadeiramente a Ele.
Deus, ele preparou o caminho para a gente quando ele deu seu filho, Jesus, para morrer para a gente no Calvário. Jesus, que não tinha pecado algum, que não tinha cometido crime algum, morreu por nós. E esse foi o maior convite que Deus fez para nos trazer para perto dele. Como o popular diz, Jesus é a ponte que liga nós a Deus. E Jesus também é a ponte que fez descer o Espírito Santo em nossas vidas. Deus, ele quer intimidade, porque qual é o pai? Qual o bom pai não quer ter uma boa intimidade com seu filho, não ter uma boa convivência com seu filho? E Deus quer isso, ele quer ter uma boa convivência conosco, ele quer ter uma boa conversação com a gente, porque Deus conversa, assim como Deus conversou com Moisés, com Abraão, com Josué, com Paulo, com Pedro, João, assim como ele conversou com esses homens, heróis da fé, ele pode conversar com a gente. No livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis, em um dos capítulos desse livro, ele fala que a, a fé que tem nós, o mover do Espírito Santo em nós, não é menos do que não é menos do que os heróis da fé viveram. Deus quer ter a mesma intimidade que ele teve com os heróis da fé, quer ter a mesma porção de fé que nós temos. Opa, errei. Ele quer que nós tenhamos a mesma porção de fé que os heróis da fé tiveram, aquela mesma convivência com ele que os heróis da fé tiveram. E isso não é impossível, porque Moisés, um ser humano, conseguiu ter tal intimidade assim com Deus, por que que nós não conseguimos? Que Paulo, homem pecador, como ele falou, assim como nós também pecadores, teve uma intimidade tão grande com Deus, com Jesus. E nós, por que nós não podemos ter isso? Billy Graham, um grande homem abençoado, cujo eu não conheço muito, mas eu já escutei algumas palavras dele, teve uma intimidade gigantesca com Deus. Porque para nós seria diferente? Deus quer ter uma boa intimidade com todos nós e basta nós querermos. Assim como aqui no começo da palavra diz que o Senhor mediu 1000 côvados e fez Ezequiel passar. Nós que temos que decidir passar por esses 1000 côvados. Deus prepara o caminho e nós temos que decidir passar. Nós que temos que decidir passar. E é só assim que vamos ter intimidade com Ele, buscando a Ele, querendo estar com Ele, querendo avançar na fé e acreditando que Ele é o Senhor de todo o mundo, o Senhor de todas as nações, o Senhor. Mas Ele é Senhor de tudo isso. Mas Ele quer ser Senhor do nosso coração. Ele quer habitar no nosso coração. Ele quer que nosso coração seja completamente para Ele. Eu não consegui tal feito ainda, mas eu quero. Eu quero tentar. Eu quero tentar, não. Eu quero fazer. Eu quero conseguir ter tal intimidade assim com Ele. Deus quer intimidade com a gente. E tem uma frase também que o C.S. Lewis escreve no seu livro Cristianismo Puro e Simples, que eu quero compartilhar com vocês. Abra mão do seu eu e vai encontrá-lo, de verdade. Ponha sua vida a perder e acabará por salvá-la. Submeta-se à morte, morte diária de suas ambições e de seus principais desejos, e também à morte de todo o seu corpo no final. Submeta-se com cada fibra de seu ser e acabará por encontrar a vida eterna. Não guarde nada para si. Nada de que você não tenha aberto mão de verdade será realmente seu. Nada em que você não tenha morrido será ressuscitado dos mortos. Se você buscar a si mesmo, só o que vai encontrar no fim das contas é o ódio, a solidão, o desespero, a ira, a ruína e a decadência. Mas, se você buscar a Cristo, acabará por encontrá-lo, e junto com ele todas as demais coisas. Deus quer isso, que nós a cada dia ponhamos o nosso ego, tudo que nós para morrer, que botamos tudo esses nossos desejos à morte para buscar para buscar a Ele principalmente, para buscar a Cristo, para buscar o Espírito Santo principalmente. E quando não existir mais nada, só Deus no nosso coração, todas as coisas nos serão acrescentadas. Até mesmo quando nós buscamos nossos principais desejos e deixamos Deus no segundo plano, Ele ainda não deixa nada nos faltar.
Eu vou fazer uma pergunta. Na sua casa falta comida? Na sua casa falta água? Na sua casa falta leite? Falta alguma coisa assim? Eu creio que não, porque Deus tem providenciado todas essas coisas. Deus tem providenciado o principal que é a vida. Todo o ar que respiramos vem dele. E se falta alguma coisa, eu tenho certeza que não falta amor, porque Deus é amor e ele habita em nossos corações. E nisso não vai faltar. Por mais que você ache que falte, busque a Ele, porque nele você encontra todas as coisas. Porque dele, para ele são todas as coisas. E se todas as coisas são deles, por que que vamos buscar coisas externas? Vamos buscar principalmente a Ele, porque todo o resto vai ser acrescentado em nossa vida. Tudo o que precisarmos vai se encontrar, vai ser acrescentado em nossa vida. Essa palavra veio para mim e eu senti de espalhar ela, de falar ela. Precisamos buscar a Deus. E ainda não acaba nisso, porque aqui no livro de Ezequiel, nesse mesmo capítulo, fala que às margens do rio existiam árvores, grandes árvores de todos os lados davam árvore, e essas árvores davam fruto. Quanto mais e mais percorremos a carreira, e mais queremos ir junto a fundo nesse rio, vamos cada vez dar mais frutos. Seremos árvores belas que as nossas folhas, que não irão cair as nossas folhas e que nossos frutos vão dar em tempo certo. Que isso quer dizer que nós seremos cada dia mais fortalecidos pelo Espírito Santo e que nosso corpo não vai cair se ele não permitir e que daremos frutos assim que ele permitir. Vamos dar frutos do Espírito, mas fruto na sociedade, fruto na nossa igreja, quando ele permitir, no tempo que ele quiser. Vão ser árvores frutíferas. E a nossa palavra, as nossas folhas serão como remédio para essa nação. Quanto mais fundo nele, quanto mais dentro dele, nós seremos remédio para essa nação. Nós seremos, nós seremos milagre na vida de pessoas. Podemos, com uma palavra com um abraço, com uma palavra, podemos salvar uma alma do inferno. Deus quer intimidade com a gente. Deus quer intimidade conosco. Essa é a palavra que eu queria trazer. E espero que vocês escutem essa palavra e guardem no seu coração. Obrigado por ter escutado até aqui. Fique com Deus. Que Jesus proteja a sua casa, a sua família. Que Espírito Santo mova dentro do seu coração e da sua casa. E que nada te falte. E que não falte Jesus na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.